Olá, gente boa! Vamos falar um pouco a respeito das epístolas gerais. Dentro do gênero literário, epístolas, nós temos as epístolas paulinas e as epístolas gerais. As paulinas, o próprio adjetivo já diz, são epístolas escritas ou cuja autoria é atribuída ao apóstolo Paulo. Epístolas gerais são aquelas epístolas que têm outros autores. Temos a epístola aos Hebreus, que aponta para a supremacia de Cristo. Temos a epístola de Tiago, que ele escreve para os peregrinos, para aqueles que estão dispersos em vários lugares do mundo, ou inclusive nessa condição de peregrinos, como pessoas que vivem neste mundo, mas não são deste mundo. A primeira epístola de Pedro, que fala sobre a nossa viva esperança. A segunda epístola de Pedro, que parece um pouco com a epístola de Judas, falando a respeito da fé fingida e do conhecimento vão, daquela fé que é só discurso e daquele conhecimento que só serve para exibição, para autopromoção, mais nada. E as três epístolas de João, falando principalmente da segurança da salvação. O livro de Hebreus, cuja origem e destino exatos são incertos, foi escrito para cristãos de origem judaica. Fica muito claro isso quando você lê a carta aos Hebreus. Foi escrito para cristãos de origem judaica e funciona como um sermão em forma de carta. E o livro de Hebreus trata da relação entre o judaísmo e Cristo, mostrando que Jesus é superior à lei de Moisés, Jesus é superior ao sacerdócio judaico, Jesus é superior aos sacrifícios antigos, porque ele é eterno, perfeito e suficiente para salvar. Seu objetivo, ou seja, o objetivo do livro, era fortalecer a fé dos cristãos, alertando-os contra abandonar essa tão grande salvação para voltar ao judaísmo. O autor destaca que os sacrifícios antigos eram incompletos e que apenas Jesus, ao cumprir perfeitamente a lei de Deus, se tornou o único caminho que Deus deu para oferecer a verdadeira salvação para todos. Embora, vamos nos colocar no lugar desses cristãos? Observe bem, no início, os cristãos eles eram vistos como um segmento do judaísmo. Então, até aí está tranquilo, porque o judaísmo era uma religião tolerada pelo Império Romano. Chegou um ponto de cisão entre judeus e cristãos em que ficou claro que ser judeu era uma coisa, ser cristão era outra. Aí, essa outra coisa já não é mais tolerada, principalmente porque, olha, o imperador é senhor. Não. Só Jesus é o senhor. Aí já começa a ter problema, entende? A religião começa a ter problema com a política. E aí, nisso, os cristãos são perseguidos. Gente, é uma sedução e tanto. Vamos voltar para a prática judaica. E aí o autor aos Hebreus está deixando claro, olha só, vocês estão querendo sair de algo infinitamente superior para voltar aos rudimentos. Gente, que isso? Fora de cogitação. Agora, e no lugar deles? O que você faria? Eu ficaria firme na fé. Não posso duvidar porque eu não sei o que você faria ou não. Mas em outras coisas menos graves do que essa, quem tem sido você? Mas vamos falar das cartas aqui. A epístola de Tiago a epístola de Tiago é uma coleção de conselhos práticos parecidos com o estilo de Provérbios no Antigo Testamento, abordando questões éticas
que precisavam ser vividas de forma cristã. Então, a Epístola de Tiago vai dando dicas para o dia a dia, de modo que os cristãos, eles, até hoje a gente é assim, os cristãos, eles são muito bons para falar teoricamente. Porque isso, pá, e pá, não sei o que, pererê, pererê, pererê. Mas se você cavar, se você for além da superfície, você vê que, assim, de teoria o cabra é bom. Ele fala bonito, mas na prática, a gente não pode falar de todo mundo, mas... Então, Tiago vai nesse mais aí. Tiago é o seguinte, ó, o papo é reto, sem curva, com todas as letras. Ele destaca o problema do egoísmo e da arrogância dos cristãos ricos. É aquele caso, vamos pensar, você está na minha igreja não tem rico. Tudo bem, mas vamos lá. Numa igreja em que 80% dos membros ganha um salário, no máximo 2 salários. Aí, nessa igreja onde 80% dos membros ganham um salário, no máximo 2 salários, você tem aqueles 15% que ganha 4 a 5 salários. E aí você tem, né, uns 5%, né, que ganha uns 6 a 7 salários. Aí, desses 5%, tem aquele ou aquela que ultrapassa os 20 salários. Aí eu pergunto, é fácil para essa gente toda tratar todo mundo igual como irmão? É fácil? Doutrinariamente falando, simples isso, simples. Mas às vezes tem irmão que não consegue tratar bem o zelador da igreja. E às vezes o irmão é um desempregado e o zelador da igreja tem uma renda maior do que aquele irmão. Mas só porque o zelador lava o banheiro que aquele irmão usa, às vezes aquele irmão não trata o zelador com a devida dignidade. É meu irmão de fé. Somos iguais. Tudo bem que fulano de tal é um coronel de uma determinada força. E a outra irmã ali é balconista do armarinho da dona Zilá. Tá legal. Só que o coronel é irmão da balconista. O diácono ele é juiz federal e o pastor só tem bacharel em teologia. Problema. O juiz federal é ovelha do pastor da igreja. Aí eu pergunto, a gente, na prática, a gente aplica isso aí? Então, a gente observa que Tiago bate, é soco no estômago, ele bate no egoísmo, bate na arrogância dos cristãos ricos que desprezavam e oprimiam os pobres, alertando para o perigo do amor ao dinheiro. Porque o indivíduo ele começa a ver o dinheiro como a única coisa a que devemos nos apegar. Sem o dinheiro eu sou quem? Porque com o dinheiro eu sou fulano de tal. Entende? Com a minha divisa no ombro, eu sou fulano de tal. Irmão fulano, não é ninguém, não é nada. Claro, ninguém fala, porque é feio, pode ser cancelado, mas e o modo de tratar? Quem esse pastor pensa que é para falar comigo desse jeito? Esse comigo você já sentiu, né? Então, Tiago lembra que tudo que temos, desde a terra até a vida, é um presente de Deus e deve ser usado para a sua glória, unicamente para a sua glória. Que bom que você tem uma casa de praia, que bom que você tem um sítio, que bom que você tem uma fazenda, que bom que você tem casa de praia, você tem
casa na serra, você tem sítio, fazenda, o raio que o parta. Só que você tem porque Deus lhe deu condição de ter. Pessoas mais esforçadas do que você não conseguiram o que você conseguiu. Funcionários melhores do que você não receberam a promoção que você recebeu. Gente com mais conhecimento do que você não foi visto por alguém que o viu. Meninos brilhantes não tiveram os pais cuidadosos que você teve. Ou, de repente, algumas pessoas sofreram no meio do caminho algumas sequelas de algumas enfermidades pelas quais você não passou. Tudo que temos e somos pertence a Deus e a Ele a glória. O carro que eu tenho não é meu. A casa que eu tenho não é minha. O filho que eu tenho não é meu. E não deboche. A mulher que eu tenho não é minha. A vida que eu tenho não é minha. O ministério que eu tenho não é meu. O conhecimento que eu tenho não é meu. Tudo é dele. Gente, com essa consciência, você pode ser assalariado, milionário, bilionário, trilionário, que você entende. Tudo que temos e somos é dele. Somente dele. Quando entendemos que somos apenas responsáveis, mordomos, gestores, pelo que Deus nos emprestou, porque daqui a pouco a gente vai embora, no final a gente morre. Desculpa dizer isso. Aprendemos a compartilhar com os outros e a não nos apegar ao que possuímos. Outro dia, General Vilas Boas era o cara. Passou o tempo, precisou de cuidadores ou cuidadoras, não sei, porque ele não podia executar determinadas funções. Deu para entender? Steve Jobs era o cara. Até que um câncer raro foi ceifando sua vida. Com todo o dinheiro que tinha, com todo o conhecimento que tinha, com toda a glória que tinha. É bom a gente lembrar disso. Quando nós temos essa consciência, nós aprendemos a compartilhar com os outros e aprendemos a não nos apegarmos ao que possuímos, enxergando nossos bens como recursos a serem usados com generosidade. Fechamos Hebreus e Tiago. Vamos para 1 de Pedro. A carta de 1 de Pedro, foi escrita para os cristãos espalhados pelo Império Romano que estavam passando por dificuldades em um contexto opressor. Ela os orienta a compreender que, apesar das adversidades, sua vida na terra é temporária e sua verdadeira casa está nos céus. Pegou o código, crente? Pedro aponta Jesus como exemplo de sofrimento e glorificação, mas, ao mesmo tempo, ensina que os cristãos devem respeitar as autoridades governamentais. Você pode achar estranho isso. Eu lembro, no período de FHC, Fernando Henrique Cardoso, não era muito comum as pessoas na igreja se referirem a presidente da República de modo depreciativo. Poderia até criticar, mas não de um modo tão grosseiro como hoje em dia. No primeiro mandato do presidente Lula, também. No segundo, já começou a ficar um pouco mais complicado. A presidente Dilma, ela já foi muito atacada por cristãos. E assim, mas cada falta de respeito, cada baixaria nas redes sociais, que eu ficava impressionado. Eu pensava assim, como é que um crente se refere a um presidente da República dessa forma? A mesma coisa com o presidente Michel Temer. Em relação ao presidente Jair Bolsonaro, eu nem preciso comentar. Vamos pensar em tudo
que cristãos chamaram o presidente. É claro que, obviamente, né, como ele teve adesão de muitos evangélicos, então os evangélicos, os que não o trataram com a deferência que a Bíblia manda, vão dizer que ele não foi tão desrespeitado como o atual presidente, que por não ter adesão dos evangélicos, em sua maioria, tem sido muito criticado pelos evangélicos. E o problema não está em criticar, é o modo que critica. Então, mas observe bem, né? Vivemos um tempo, o macro influencia o micro, a sociedade influencia a igreja. Você percebe que há toda uma descaracterização de autoridade. Autoridade é um termo visto como autoritarismo, sendo que autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. Mas a autoridade tem sido tão atacada ou mais atacada do que o próprio autoritarismo, porque ela tem sido confundida com autoritarismo. E aí, nesse caso, a figura paterna, como tem sido bombardeada, mãe não tem sido respeitada, professores não têm sido respeitados, policiais não têm sido respeitados. Os políticos, mesmo que eles deixem a desejar, mas o modo que as pessoas se dirigem a eles, cristãos, para mim é indevido. E aí vamos pensar pai, mãe, pastor, então como vão tratar o presidente da República? Eu não sou eleitor do atual presidente, eu tenho críticas severas a este presidente. Entretanto, eu preciso respeitar o que o texto bíblico diz para mim em relação às autoridades. Então, a gente observa que Pedro recomenda respeito às autoridades governamentais, pois o governo, de acordo com Pedro, aí vai ter crente que vai questionar o texto bíblico, aí é problema de cada um. O governo, segundo Pedro, é uma instituição divina, levantada e guiada por Deus para promover a ordem e o bem na sociedade. Então, é aquele caso. O Estado não é a melhor coisa, né, da sociedade, mas sem ele ficaria um pouquinho mais complicado. Imaginemos que, em vez de chamar a polícia, cada um pegasse uma faca para resolver as coisas. Embora o Brasil está quase isso, mas vamos supor, se a gente resolver um pouco isso daí, e o Estado agir como deve agir, e a lei ser aplicada como deve ser, e o criminoso ser tratado como deve ser, segundo a nossa própria lei, muita coisa melhora. Né? Mas aí já é uma questão de vontade política, é uma outra situação, né? Ou seja, o camarada com a granada, ele é vítima da sociedade, né? E o cara que é esfaqueado porque teve luta corporal com um ladrão para não entregar o celular, ele que é o opressor, mas tudo bem. Então, nesse caso, a gente percebe que a função do Estado é o quê? É a ordem e o bem comum. E Deus é quem levanta e derruba líderes. E mesmo as autoridades pagãs fazem parte do plano divino. E é algo para a gente parar para pensar. Porque muitos de nós vão discordar disso, de que Deus estabelece os reis e os faz cair. Mas já viu aquelas pessoas que você pensa assim, ninguém nunca vai tirar essa pessoa do poder? E ela cai? Já viu aquela pessoa que você pensa assim, uma pessoa dessa nunca vai ser presidente da República? E ela se torna? Entendeu? Vamos agora à segunda epístola do apóstolo Pedro. Essa epístola foi escrita para os mesmos destinatários da primeira, seguidores de Jesus que enfrentavam perseguições externas e crises internas causadas por falsos profetas. Esses líderes, influenciados por filosofias estrangeiras e religiões de outras culturas, estavam espalhando ensinamentos falsos que poderiam corromper a fé da comunidade. Uma pausa aqui. O problema não é você conhecer outros saberes. O problema é você confundir o conteúdo que você aprende com o evangelho. Então, você pode estudar neurociência, você pode estudar psicanálise, você pode estudar filosofia, você pode estudar psicologia, mas o evangelho é
poder de Deus. Então, você pode recorrer a tudo quanto é conteúdo para aumentar o seu cabedal de conhecimento. Isso pode até enriquecer a sua pregação, isso pode facilitar a sua liderança, isso pode lhe dar ferramentas na condução do rebanho, na condução do seu grupo, do seu ministério, da sua equipe. Mas o Evangelho é poder de Deus. Só Jesus salva. Você pode até querer que a sua igreja cresça em número, mas para que ela cresça na quantidade de gente salva, só o Evangelho, que é poder de Deus. Voltando para cá, para a anotação, o autor se concentra em combater esses falsos mestres, distinguindo entre aqueles que erram por falta de conhecimento e aqueles que distorcem deliberadamente a verdade para atrair seguidores. E é interessante isso, porque tem aquela pessoa que sabe pouco, tem aquela pessoa que entende errado, mas tem aquela pessoa que ela quer fazer uso das escrituras, ela quer fazer uso dos rituais religiosos, ela quer fazer uso de todo um aparato litúrgico para controlar pessoas e fazer com que essas pessoas se comportem como suas vaquinhas de presépio. E aí talvez você diga, é isso aí, mas infelizmente a tendência da gente é desconfiar das pessoas erradas. Às vezes pessoas bem intencionadas são alvos da nossa desconfiança. E às vezes pessoas mal intencionadas não são alvo de desconfiança, de nenhuma desconfiança. Então, o autor ele bate aqui. O principal conselho é que os cristãos deveriam se fortalecer na fé verdadeira e realizar uma autoanálise espiritual. Para quê? Para detectar, e não apenas detectar, pô, isso aqui está errado. Não. Para detectar e confrontar os ensinos errados. Então, a orientação é: você deve se fortalecer na fé verdadeira, no Evangelho, e realizar uma autoanálise espiritual. Peraí, quem sou eu? No que eu creio? Para detectar e confrontar os ensinos errados. Isso aqui não está certo, não. Não, fulano, isso não. Estou fora. Questionando se suas crenças estavam de acordo com o Evangelho. O autoexame. A primeira carta de João, ou primeira epístola de João, parece ter sido escrita para uma igreja ou um grupo de igrejas perto de Éfeso, mas não menciona quem exatamente estava recebendo a mensagem. Você pode reparar. O autor, João, escreve de forma pessoal, indicando que era uma comunidade sob seu cuidado. Filhinhos. O foco da carta é combater falsos mestres. Vem um pessoal, imagina, maior batalha para você alcançar alguém, maior batalha para você doutrinar, para você equipar. Imagine comigo o seguinte, numa época como aquela, você formou uma comunidade aqui, você vai deixar aquelas pessoas, você não tem WhatsApp, você não tem Instagram, você não tem Facebook, você não tem WhatsApp, você não tem nada disso, você não tem Twitter. Para você escrever uma carta, sabe lá Deus quando a carta vai chegar, se chegar. Então, olha a luta que era para você preparar aquela comunidade. Aí vem os perturbados. Não é bem assim, não foi isso, não é isso, não. Fulano tá tomando remédio. Isso que ele tá dizendo não é bem assim, não. Eu falei com Jesus hoje de manhã. Jesus apareceu para mim essa madrugada e ele falou: não é nada disso que o João tá contando. Complicado. Então, o foco da carta é combater falsos mestres que, apesar de terem pertencido ao grupo cristão, não haviam realmente se convertido. O indivíduo canta, toca, prega, chora, mas
Mas, assim, às vezes ele só gosta de estar lá. Às vezes é um narcisista. Às vezes é um psicopata. Forte, né? Forte, forte. Tomara que nunca, né? E aí, nesse caso, o cara tá no grupo, mas não é do grupo. Por isso que é bom olhar para a vida da pessoa. Uma coisa é ser pecador, gente. Outra coisa é ser safado. São duas coisas diferentes. Duas coisas diferentes. Ser pecador é aquele caso, assim, você luta, você não quer olhar, mais olha, você não quer falar, mais fala, você não quer ir, mas aí, assim, você tá ali, quando você vai ver, você foi, aí você se arrepende, você chora, fica com raiva, fica nervoso, aquele negócio ali, você fala para Deus que você vai mudar, que você vai melhorar, você pede ajuda, terapia, aconselhamento pastoral, oração, jejum, consagração, ou seja, você faz de tudo para vencer o mal que tá na carne, você luta. Agora, o sem vergonha não. Para ele é bonito ser feio. Os valores dele são outros. Ele está certo de prejudicar você. Ele está certo de atrapalhar o seu ministério. Na cabeça dele, você que está errado de exortá-lo, de repreendê-lo, tudo isso. Entende? Então, ou seja, ele está no grupo, mas não é do grupo. Por que ele está lá? Ou para aparecer, ou para atrapalhar, alguma coisa, alguma missão que não é de Jesus. E é simples, é só você perceber. Se a pessoa está combatendo uma coisa que Deus quer, e aí? Entende? As defesas que essa pessoa faz, tudo gira em torno do ego, quando ela aparece, quando é a vontade dela, quando prevalece o ponto de vista dela na reunião. Poxa, a gente complica. Então, pessoas que estavam pertencendo ao grupo, mas não se converteram. E esses mestres negavam que Jesus fosse verdadeiramente humano e que o pecado fosse real, além de não praticarem o amor. Então, ou seja, o camarada ele duvida da humanidade de Jesus, o que, gente, isso era um absurdo, como ainda é para a fé cristã. E aí nisso o indivíduo ele nega que o pecado seja real. Então é aquele caso assim, não, olha só, eu não estou praticando pecado, mas a minha carne, né, essa minha estrutura física aqui fez, mas não tem nada a ver comigo. Eu não preciso ter crise com nada, né, a respeito de nada. E a questão, né, de não praticar o amor prático, de fazer o bem, de abençoar a pessoa e assim por diante. João defende que Cristo veio na carne e que os cristãos devem viver de acordo com os mandamentos de Deus e praticar o amor pelo próximo. Aí é bom lembrar, não é que você vai ser salvo porque está vivendo de acordo com os mandamentos de Deus. Você não vai ser salvo porque está praticando o amor pelo próximo. Não. Você faz isso porque você tem uma outra natureza. E essa outra natureza luta contra essa natureza caída, de modo que onde você mais investe, mais você vai ter resultado. E aí, entre os heréticos da época, alguns, como Cerinto, negavam a humanidade de Jesus, dizendo que Cristo desceu sobre ele, ou seja, Cristo desceu sobre Jesus, entendeu? Cristo está na eternidade. Jesus é o filho de Maria. Cristo desceu sobre ele em forma de pomba, enquanto outros, os docéticos, afirmavam que Jesus não era uma pessoa real, mas uma aparência. É como se fosse um holograma. Deu para entender? Ele aparece, você está vendo, mas ele não é uma pessoa real. E até diziam que quem morreu na cruz foi Simão Cirineu. Lembra do Simão que carregou a cruz para Jesus porque estava pesada? Aí, de repente, né, Jesus foi, sumiu, desapareceu, e aí nisso os romanos, opa, esse aqui é Jesus, né? Ou de repente alguma ilusão, alguma coisa aconteceu. Rapaz, vou falar, hein? Então, mais ou menos isso. Primeira epístola de João. Agora, quanto à segunda epístola, vale destacar que as cartas de primeira, segunda e terceira João
foram escritas por ele com objetivos apologéticos. Esta carta, no caso a segunda e a primeira, combatem o gnosticismo, que estava se espalhando pelas igrejas no final do século I, do século I. O gnosticismo ele combinava filosofias gregas e religiões orientais, além de defender a ideia de que o corpo e o espírito são opostos. Dá para entender? Porque não tem como Jesus encarnar, não dá, porque a matéria é má. Então, o corpo, por ser material, ele é visto como algo ruim, enquanto o espírito é visto como algo bom. O corpo, por ser material, né, visto como ruim, o espírito como bom, com base nisso, negavam que Jesus tivesse vindo em carne, dizendo que ele era apenas um espírito. Além disso, esses falsos mestres acreditavam que poderiam viver sem se importar com questões morais. Ah, eu desejo fazer isso, vou fazer. Ah, estou morrendo de vontade de fazer isso aqui, vou fazer. Sem o mínimo de sentimento assim, caramba, estou vacilando. Você que é um crente de verdade, você sabe do que eu estou falando. Algo dentro de você diz assim, pô, não é para fazer. Tá errado. Aí você não chega nem a desfrutar direito, porque você fica assim, caramba, esse não é o alvo de Deus para mim. Mas no gnosticismo era outra parada. Então, eles acreditavam que não poderiam viver sem se importar com questões morais. E ainda assim, estar em paz com Deus. João alerta, então, que uma maneira de identificar esses falsos cristãos é observar suas atitudes. Se o cara não está nem aí para nada, opa, então a atitude dele vai... esse cara é gnóstico. Porque se ele não fosse gnóstico, ele ia ter esse sofrimento psíquico que eu tenho quando faço coisa errada. Então, eles tinham dificuldade de demonstrar amor. Eles tinham dificuldade de ter uma atitude de perdão, de exercer o perdão, exercitar o perdão, de praticar uma vida de retidão. Elementos essenciais da verdadeira fé cristã. Até quem não é cristão sabe que o cristão tem que viver assim. Reparem que quando alguém quer falar mal de um cristão, fala dessas coisas. Não, meu pai é cristão. Meu pai não faz isso, não. Nunca ouvi falar que crente faz essas coisas, não. Não, crente... Pode reparar, o pessoal encarna, zomba do crente que faz as coisas certas. Mas se o crente, para ser amigo dessas pessoas, fizer coisa errada, essas pessoas vão criticar também. Como é que pode, rapaz? O cara é crente e faz isso? A terceira carta de João foi escrita para um homem chamado Gaio, sobre quem não sabemos muito, mas que fazia parte de uma igreja na região de Éfeso. Nessa carta, João fala sobre um homem chamado Diótrefes, que era uma figura importante na igreja. Ai, esse pessoal, esses mais bonitos da igreja, vou falar. Olha, dá preguiça. Gente, um pessoal que poderia ajudar tanto. Mas o ego dessa gente é tão grande que o negócio dessa gente é atrapalhar. E aí nisso, vamos lá. João fala sobre um homem chamado Diótrefes, que era uma figura importante na igreja, mas que estava abusando de sua autoridade. Normal. Diótrefes impediu que uma carta enviada por João... Olha, o cara tá impedindo o apóstolo, velho. Pode um negócio desse? Diótrefes impediu que... Mas sabe o que é isso? Minha igreja. Oh, Jesus. Impediu que uma carta enviada por João fosse lida e não aceitou os missionários enviados por João, que viajavam para ensinar em várias igrejas e dependiam da hospitalidade dos membros. Gente, o cara deixou família, filho, mulher, foi pra rua. O cara sabe lá quanto tempo, gente, não tinha avião, não tinha Uber, não tinha carro, não tinha moto. Olha, aí esses caras estão andando, sabe lá Deus quanta distância. A dificuldade que foi se de repente o cara passa mal do intestino, acaba a água, fura o recipiente de água, meu Deus do céu. O animal em que ele está montado morre ou quebra a pata. Olha o sufoco que essa gente passava.
Não tem renda, meu Deus do céu. A pessoa está viajando, itinerando de um lado para outro. Ela depende da hospitalidade dos irmãos. Aí o bonito não recebe. Os caras são enviados pelo apóstolo, meu Deus do céu. O bonito não recebe. Não apenas ele não os ajudou, ou seja, você chegou aqui, não, tem nada para dar para vocês não. Imagina, se o cara estava sem dinheiro. Aí ninguém dá uma comida pro cara, ninguém dá uma água pro cara, ninguém hospeda o cara. Não apenas ele não os ajudou, como também expulsou da igreja quem os havia acolhido. Ou seja, um irmão que falou assim, é um absurdo a gente deixar esse irmão passar essa necessidade, vou ajudar. Poxa, aqui tem um bolo de fubá para você, você vai gostar, receita de mamãe. Pronto, Diótrefes. Quem da minha igreja fez isso? Gente, olha, tem um pessoal que eu fico assim, gente. Esse pessoal não tem temor não, gente. Tem não. Ou eles conseguem achar que eles estão muito certos, ou eles não acreditam no Deus a quem eles estão dizendo que serve. Porque assim, gente, eu teria medo de brincar com um negócio desse. Mas fazer o quê? A Diótrefes, o que ele fez? Não ajudou os missionários, como também expulsou da igreja os membros que haviam acolhido o missionário. E aí, quando João soube disso, rapaz, João ficou igual siri na lata. E aí escreveu a carta a Gaio, pedindo que ele recebesse e ajudasse esses missionários, mostrando que a carta tem o propósito de alertar contra o abuso de poder dentro da igreja. Ou seja, havia uma carta que alertaria os irmãos contra o abuso de poder, de modo que o Diótrefes seria desmascarado. Aí você percebe? Por isso que ele queria atrapalhar a circulação da mensagem. E o discurso é sempre pelo bem da igreja, né? É porque eu quero o bem da igreja, é minha igreja, precisamos nos preocupar com a igreja. Mas, sigamos. A carta de Judas, que é a última carta do gênero literário epistolar, no contexto de epístolas gerais, a carta de Judas trata de um problema parecido com o de segunda epístola de João, da segunda epístola de João, ou da segunda epístola de Pedro. A carta de Judas trata de um problema parecido com o de segunda a Pedro, ou segunda de Pedro, focando nos falsos profetas e falsos líderes, sempre eles. Repare, os falsos querem sempre a posição de proeminência, sempre a proeminência, sempre o destaque. É o narcisismo, entende? Sempre os holofotes. Eu quero que todos me vejam, para eu colocar toda a minha psicopatia invernizada de virtude cristã. Mas as epístolas, elas atacam isso com muito vigor. E nisso, focando nos falsos profetas e líderes, além do risco de algumas pessoas abandonarem a fé, o que é chamado de apostasia. Gente, é bom frisar, apostasia não é o cara se afastar da congregação. O cara pode se afastar da congregação e continuar crendo em Deus. Ele pode se afastar da congregação e continuar crendo que Jesus é o Filho de Deus. Ele pode se afastar da congregação e continuar crendo que só Jesus salva. É uma coisa. A apostasia é quando o indivíduo não crê mais. Ele não crê mais nisso. Ele crê em outra coisa, ou não crê em nada, entende? É outra situação. Então vamos lá. Judas escreve para alertar as igrejas sobre o difícil momento em que algumas pessoas, mesmo depois de estarem na igreja por algum tempo e serem amadas, deixariam a fé por causa das heresias ou perseguições. E não é difícil entender. A gente aqui no Brasil não sabe direito o que é isso. Vamos pensar, nesse período de 2019 para cá, 2018 e 2017 um pouco também.
com o advento da polarização política, esquerda-direita, 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 eu reparei que, assim, a possibilidade de um irmão me vir como inimigo, né, não é rara, não é rara. Não é difícil um irmão tratar o outro como se fosse a expressão do mal. Não é difícil. Então, para eu não ficar mal, por exemplo, hoje eu consigo entender um pouco, olhando o nosso panorama político, por que cristãos foram entregues, né, pelos seus irmãos de fé, tanto aos nazistas quanto aos comunistas. Por quê? Porque a pressão é tão grande e existem pessoas que é o seguinte, pô, eu não vou perder minha vida, minha escola, minha isso, minha aquilo, por causa da minha fé. E aí, nisso, assim, e é estranho, porque a pessoa, como ela muda de convicção assim? Ela cria no negócio e agora não crê mais, né? Aí, nisso, as outras pessoas, elas são persuadidas, ó, se você abandonar sua fé, eu não vou tirar os seus imóveis do seu poder. Mas se você continuar nesse negócio, sua fábrica vai ser minha, seu terreno vai ser meu. Essa casa cara que você tem vai passar para mim. E aí? O que você quer? Perder ou ganhar? Complicado, complicado. Então, não estou aqui justificando o abandono da fé. Só estou dizendo que a gente aqui, para falar, é outra realidade. Então, nesse caso, nós reparamos, né, que a apostasia ocorria quando as pessoas deixavam de ouvir a voz de Deus e que endurecia seus corações e mentes, afastando-as, né, afastando-as das realidades espirituais e fazendo-as abandonarem a fé. Então a apostasia ela ocorria quando as pessoas deixavam de ouvir a voz de Deus e isso endurecia seus corações e mentes. E a apostasia acabava fazendo o quê? Esse endurecimento afastava as pessoas e fazia com que as pessoas abandonassem a fé. Então, nada melhor do que ficar ali agarradinho com o Papai do Céu, como diz aquele cântico infantil. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. E aqui a gente fecha o bloco de epístolas gerais e vamos para o último bloco literário, que é profecia. O único livro profético do Novo Testamento, Apocalipse. Até o próximo vídeo.